Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar um assunto nada convencional. A gente está acostumado, né, aí no Brasil, escutar muito sobre construção, sobre limpeza. E aqui, se você tem uma qualificação diferente dessas daí, você também é bem-vindo aqui nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar com o Douglas Morisco, que tem mais de 30 anos de experiência no ramo de fotografia e mídias. E ele atua aqui nos Estados Unidos com isso. Seja muito bem-vindo, meu amigo Douglas. Fique à vontade aí, o espaço é seu. Obrigado, Anderson. Bom, galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Douglas. Tô aqui em Orlando ainda, eu sou nenê, vamos pôr assim, a linguagem que a galera fala aqui. Eu tenho 4 anos de América, né? Cheguei, já vindo direto para os Estados Unidos, cheguei aqui no meio da pandemia. Uau. E tô aí, tô caminhando, graças a Deus, vem dando muito certo, Lá no Brasil eu tinha uma bagagem bem legal, né? Assim, foram mais de 34 anos de fotografia. Eu iniciei na fotografia com meus 16 anos. Que legal, cara. Eu comecei trabalhando era a maior empresa do mundo em laboratório fotográfico. Era uma empresa japonesa, chamava Noritsu do Brasil. Então essa empresa, as maiores marcas usavam essa empresa. Era uma empresa fantasma, vamos pôr assim. Certo. Quando eu falava para alguém, você trabalha com fotografia? Trabalho. Onde você trabalha? Eu trabalho na Noritsu. Nunca ouvi falar, sempre escutei isso a minha vida toda. E como é que foi que você foi para lá? Cara, culpa da minha mãe. É mesmo? Forçou você a vai trabalhar? Não, a verdade era assim, eu nunca, por Deus também, né? A gente fala culpa da minha mãe, mas acho que tudo na vida tem um toque de Deus. Com certeza. E esse toque eu tive, na verdade, quando eu nasci. Uau. Porque no dia do meu aniversário, dia 19 de agosto, é comemorado o dia da fotografia. Que legal, cara. Então, caramba, assim, impressionante. Então Deus acho que fez já tudo isso daí e eu me tornei um cara apaixonado apaixonado pela fotografia. Então o que acontecia era assim, eu nunca conseguia ficar desempregado, cara. Eu queria ficar desempregado, tipo assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos. Então, boa parte da minha vida, das minhas férias, a gente passava muito na praia. Minha avó tinha uma casa na praia, meu pai era em 9 irmãos, então eu tinha muitos primos, a gente se juntava, ficava todos eles lá. Isso lá em São Paulo? Isso lá em São Paulo. Então eu era assim, aí eu comecei a trabalhar, aí chegava a época de praia, eu falava, pô, não vou pra praia esse ano. Aí eu ficava desempregado. Aí eu falava, vou pra praia. Pô, e eu lembro até hoje, eu tava na praia, minha mãe me ligou, falou, não, você pega o ônibus e volta pra São Paulo agora que eu arrumei emprego pra você. Uau. Pô, mãe, deixa eu passar minhas férias aqui. Não vai passar férias nenhuma. Volta pra cá que você vai começar a trabalhar. E eu tive que largar minhas férias, voltei. E isso foi meu destino. Você vê como que é as coisas. Eu saí, não queria, saí das minhas férias, voltei pra São Paulo para trabalhar numa empresa de fotografia. Que era essa empresa, Noritsu do Brasil, era uma empresa que estava começando na época, tinha pouquíssimos funcionários. Só que ela era uma marca que ela representava as maiores marcas do mundo, que era a Kodak e a Fuji. Certo. Então, tudo que você via daquelas lojas, Kodak Express, Fujifilm, 90% dos equipamentos que tinha dentro daquelas lojas que revela filme era da Noritsu. E só tinha Kodak e Fuji naquela época, não? Só Kodak e Fuji. Na verdade, no Brasil, o Brasil começou com a Curt, né? Antes de entrada da Kodak e da Fuji. Eu nunca ouvi falar. Tinha uma empresa que era a Curt, eles tinham aquela maquininha que era a Love. Era uma maquininha que você levava essa maquininha num determinado local de captação. Eles te davam uma outra maquininha dessa com, não lembro se era 15 ou 12 chapas o filme, e ele recolhia essa máquina com eles. Então aquela máquina eles destruía, pegava o filme que estava dentro, revelava e você ia buscar lá no outro dia. Isso não era nem 1 hora ainda, então era de um dia para outro, era 24 horas. Certo. Depois que entrou esses equipamentos que começou a revelação em 1 hora. Então a minha história na fotografia, ela começou assim, ela começou dentro do laboratório, entendeu? Então, tecnicamente, eu aprendi muito sobre fotografia nisso daí. Por quê? Para a gente manter a calibração no equipamento daqueles, a gente tinha que fazer curso com os melhores fotógrafos do Brasil. Então, o equipamento de revelação, você fala. O equipamento de revelação. Então, assim, eu não sabia nada de fotografia. O que eu sabia era o seguinte, eu fui estudar eletrônica para mim aprender a mexer nos equipamentos, que os equipamentos eram eletrônicos. Legal. Então, assim, por conta própria ou foi não, eu comecei nessa empresa como office boy. Uau! Só que eu me interessei tanto, me apaixonei tanto que eu falei, não, eu quero ser técnico, eu não quero ficar... E aí eu fui estudar eletrônica, o japonês ele é assim, quando ele confia em você, ele confia em você.
Então, assim, eles me deram essa chance e agradeço até hoje, sabe? Eu sou grato a eles, porque mudou minha vida. Então, e aí eu fui pegando a paixão. E aí o que aconteceu? Comecei a ter o treinamento. Por que a gente tinha esse treinamento? Cada país, ele tem um clima diferente. Cada país, naquela época do filme e da química, então existia a temperatura. Conforme a temperatura daquele país, o filme, a química, o papel fotográfico, ele era totalmente diferente. Entendi. Para poder calibrar, né? a cor daquilo ali. Quem eram as melhores pessoas para poder nos ajudar na parte técnica? Os fotógrafos. Então, era uma empresa grande. O que ela fazia? Contratava os melhores fotógrafos para dar workshop para a gente dentro da empresa. Então, a gente tinha aula de fotografia particular. Fotografia, iluminação. Então, tudo isso daí. E ali eu fui pegando a paixão pela fotografia, entendeu? Ali eu falei, não, eu não quero ser mais técnico. Eu quero ter o meu laboratório, eu quero ser um fotógrafo, eu quero ir para campo. Eu amei isso daí, entendeu? Então, foi aí que foi o início de tudo da minha carreira. Entendi. E daí você já abriu uma empresa sua lá ou você continuou nessa empresa até vir para cá? Como é que foi a sua trajetória lá no Brasil? Essa empresa, por incrível que pareça, peguei muita confiança dele. Eu lembro dele até hoje, era o seu Koiki-san, era o presidente da empresa, ele era japonês mesmo. Inclusive, na época, ele queria me levar para o Japão para mim estudar, fazer treinamento e evoluir dentro da parte técnica. Eu falei, não quero. Eu sou grato, o senhor quer me ajudar. Então, me ajuda da seguinte maneira. Meu sonho é abrir a minha loja, a minha produtora. Ele falou, tá bom, eu vou te ajudar. Eu abri essa loja na Zona Norte de São Paulo. E o primeiro equipamento que eu tive dentro da minha loja, esse equipamento era muito caro. Era muito difícil. Era muito difícil você conseguir uma aprovação de um leasing para você pôr esse equipamento dentro da sua loja. Caramba. E quem assinou essa aprovação do meu equipamento foi o presidente da empresa. Uau. Então, assim, legal, pela confiança que ele tinha na gente. Então, ali eu iniciei. Seria uma concorrência, né? Mas ele foi lá, deu uma força para você. Não era concorrência. Ele vendia para várias lojas. Tá. Então, assim, não adiantava eu ter uma loja, uma produtora e não ter o meu laboratório. Entendi. Porque eu ia ter que terceirizar tudo esse trabalho. Então, meu lucro ia ser pouquíssimo. E quando você terceiriza, às vezes também o cuidado que você tem com a fotografia, não sei se você vê em filmes, vê em série, que às vezes você vê o fotógrafo ele mesmo dentro do quarto escuro, revelando a foto dele, tendo aquele cuidado, entendeu? Sim. Além do segredo fotográfico, a gente lida muito com emoções, além de emoções em festas, com sonhos, né? Minha esposa, ela fala muito isso. Eu não Memórias, vendo né? para você uma foto, eu vendo para você um sonho. Eu vou fazer seu casamento. Se eu não entrego uma boa foto para você, eu acabei com o seu casamento. Verdade. Entendeu? Vou fazer o aniversário de 1 aninho do seu filho, da sua filha. Então, assim, eu acabo com isso daí. Então, a gente não vende foto, a gente vende um sonho. Você entendeu? E hoje a gente parte isso dentro do marketing também. Então, por exemplo, hoje você abre o Instagram, que é o Facebook, Instagram. O que vai despertar você a vontade de comer num restaurante? Às vezes uma boa imagem. Com certeza. Se você tiver uma boa imagem, você fala, puta, eu quero comer nesse restaurante. Com certeza. Então, assim, isso... O que precede a vontade são as imagens, né? De um modo geral. Então. Isso, exatamente. Então, isso me deixou muito apaixonado, entendeu? De transmitir ver o sorriso das pessoas, ver a alegria das pessoas. A hora que você entrega um bom material através da foto, entendeu? Que legal. Tem um propósito, através da foto. Propósito então, forte atrelado, né? Isso, exatamente. Maravilha. Essa é a minha história. Que legal. Agora vamos... Como é que foi que você sai? Onde é que foi o limiar, né? Que você decidiu vir para cá? O que aconteceu lá no Brasil que você tomou a decisão de vir para cá, para os Estados Unidos? Bom, vamos lá. Minha história era muito grande dentro do Brasil. A gente colecionava clientes. A gente tem a empresa até hoje lá, que ficou pro meu filho e pra minha nora, que deu andamento e acho que era o momento de fazer isso até, porque eu não sei te dizer o que estava acontecendo, um exemplo, dessa transição, porque assim, às vezes a gente acha que é tão fácil assim você
passar a sua empresa de pai para filho, mas ele não é tão fácil assim. Porque você tá transmitindo uma responsabilidade muito forte, você prega muito nisso daí, entendeu? Você quer que seu filho dê o máximo. E às vezes você não aceita as ideias desse pessoal mais novo que vem, e 90% das vezes eles estão certos, porque o mercado vai mudando. Exatamente. Do mesmo jeito que eu cheguei com a minha ideia, como que nem lá no Brasil, falando em ideias, são outras coisas também, que eu criei muita coisa dentro do Brasil. Entendeu? Por exemplo, por eu vim de laboratório, eu fui o primeiro cara que eu coloquei, tipo assim, foto lembrança dentro de uma festa. Foi até engraçado a primeira vez que a gente fez isso, entendeu? Foi um casamento, eu me lembro até hoje. Foto lembrança era aquele que você tirava foto e saía na hora, é isso? Imprimia na hora. Imprimia a foto do convidado na hora, como se fosse uma Polaroid. Certo. Então, quando saiu essas impressoras térmicas, que eu coloquei ela no meu estúdio, o meu lucro era muito baixo. Eu falava, eu não posso ter um equipamento tão caro aqui com um lucro muito baixo. E o que eu fiz? Tinha já vários eventos fechados, e em um determinado momento eu falei assim, eu vou levar tudo isso daí numa festa. Tinha uns meninos que trabalhavam com a gente e tal. E os meninos falaram, você é doido? Eu falei, sou. Sou doido para chegar aqui, tudo o que eu tô construindo, eu vou continuar sendo louco. Então, assim, não era notebook, não tinha, os programas eram pesados, eram computadores, notebook naquela época tava iniciando e tal. Então, eu cheguei na festa cheguei no seu casamento, com um computador, com uma impressora desse tamanho. Os caras, aí o Anderson, deixa eu te falar, a gente vai fazer a cobertura do seu casamento, tudo certinho, tal. Posso vender umas fotos pros seus clientes aí? Você autoriza eu fazer isso? Douglas, autorizo. O problema é seu, mas sabe como é que é, né? Cobra, tal, não dá de graça não, senão você vai ser no prejuízo. Falei, deixa comigo. Eu vendi 50 fotos nesse casamento. Uau! Com um lucro pelo menos de 400% do que eu ganhava na loja. Que legal, cara. Aí eu falei, cara, e assim... O problema... Era um nicho já sendo criado ali, né? Ninguém fazia. Tinha feito, né? E aí, o que aconteceu ali foi assim, eu falei, cara, isso vai dar muito certo. Só que vai dar muito certo em festa infantil. Mais certo ainda. Vai dar mais certo do que casamento. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer convênio com os bufês infantil de São Paulo, onde que eu colocava a impressora dentro do buffet, o buffet já vendia o pacote do buffet com a foto. Com a foto. Que legal. Com a foto lembrança, entendeu? E, obrigatoriamente, eles tinham que ir no nosso estúdio pra gente fazer uma foto da criança, pra montar um template onde que ia encaixar a foto do convidado, e ali a gente já vendia foto e filmagem. Que legal, cara. Entendeu? Então, assim, foi um estalo. Não tinha um isso risco, assim, pelo fato de ter muita criança, estragar equipamento? A gente sempre ficava num escritório fechado. Tá. A gente ficava... Então, esse trabalho, como que a gente fazia? Eu levava um fotógrafo a mais, colocava na entrada do buffet. Com isso daí, cara, saiu muitos profissionais de lá. Que massa. Porque, assim, ser o Anderson, estava estudando engenharia, São Paulo, Brasil, muito difícil você trabalhar, pagar, sustentar sua casa. Às vezes você precisava de um extra. Sim. Anderson, quer ir lá fazer foto lembrança? Douglas, eu nunca peguei numa máquina. Eu falei, não tem problema. Mas como assim? Eu falei, não tem problema. Só basta você posicionar as pessoas na hora que chega. Eu já vou ensinar você a acertar a luz. Você vai fotografar, depois você vai sacar o cartão da câmera, vai até o computador, descarregar essa câmera, montar, que a gente já tinha um template montado, e imprimir as fotos. Mas não era aquelas câmeras tipo essa aí que tem foco e tudo mais pro cara ajustar? Ou já Tudo era automático. Tudo automático. Deixava tudo já certinho. Tá. Só que ali o que o cara fazia? O cara, ele já tinha um certo receio. Às vezes, mas como que eu vou... É só abordar as pessoas. Com licença, tudo bem? Posso tirar uma foto da família? Sim. Entendeu? Fazer uma lembrancinha. Hoje aqui tem muito isso, né? Nos restaurantes você já encontra a galera que faz isso. Você entendeu? Então, assim, aí a pessoa começava a ficar desinibida. A pessoa pegava a câmera na mão, ela começava, pô, mas é legal. E a gente, tanto eu quanto o Alexandre, a gente só de olhar uma pessoa nova ali com a câmera na mão, o jeito que pegava na câmera, eu falava, esse cara vai ser fotógrafo. Tem futuro, né? E aí a gente já falava, acabou aí, acabou. Tira umas fotos na festa aqui junto comigo. A gente tinha um outro fotógrafo profissional dentro da festa. Eu ou ela, entendeu? Meu filho, enfim.
E aí eles iam lá, meu filho também iniciou assim. Eles Legal. iam lá e começavam a ajudar a gente a tirar algumas fotos jornalísticas. Uhum. E eles iam pegando. Que massa. E daí saiu muitos profissionais. Tenho muitos amigos até hoje no Brasil que, entendeu, viraram fotógrafo, entendeu? Sim. Por causa disso. Entendeu? Tem um amigo lá e tem um amigo aqui. Tem um amigo meu aqui que casou com uma americana, entendeu? E começou assim também. Que legal, cara. Então, assim, além de tudo, além de a gente formar um novo mercado, né? mercado no Brasil de fotografia, a gente formou muitos profissionais. Mas, Anderson, quando eu falo muitos, para você ter ideia, a gente fazia a base de 50 festas por mês. Que legal. Então você imagina quantos profissionais a gente formou nisso daí. Uhum. Sempre com uma galera nova também, surgindo. Sempre a molecada nova. Massa. Entendeu? E aí, enfim, voltando à história, o momento da gente imigrar para os Estados Unidos foi muito difícil. Foi uma parte bem difícil, como eu acho que é para todo mundo aqui, né? Que chega aqui. Sim. Então a gente veio em plena pandemia. Por quê? Porque no Brasil parou tudo. Entendi. Então foi por uma questão de Isso. escassez, né? No Brasil parou. Tá. E quando a gente se deu conta, foi assim. O meu ramo foi o primeiro a parar. Uhum. E meu ramo era o último a voltar. Por quê? Não pode ter aglomeração. Entendi. A gente falou, o que a gente vai fazer? Qual a chance do Brasil voltar a trabalhar antes dos Estados Unidos? Entendi. A gente já tinha tudo comprado para cá. Era aniversário da minha filha, a gente já tinha passagem. Visto, já tinha tudo? Já tinha tudo. Já tinha passagem, já tinha casa, carro alugado. Eu falei, vamos conversar com o advogado, vamos ver o que dá pra gente fazer para imigrar. Uhum. Foi aí que começou a minha história. Que legal. Você fez o quê? EB2 aqui? EB1. EB1? Que massa. EB1 já é um nível muito mais alto, né? Então, essa parte de burocracia, assim, de visto eu não conheço muito. Porque que o EB2 é habilidades especiais, né? O EB1 é habilidades excepcionais, já vai além, né? Tá. Então, porque assim, acho que deve ser dessas coisas que eu criei até, entendeu? Como uma foto-lembrança, como um outro evento também extraordinário que eu fiz lá no Brasil foi... Eu fiz o lançamento do primeiro carro super esportivo no Brasil. Caraca, é mesmo? Qual Conheci um louco, né? Mais louco que eu, que ele falou, cara, eu preciso conversar contigo. Essa história é legal pra caramba também. Ele... Pode contar aí, cara. Ele pegou e ele falou assim, eu preciso dar um presente pro meu pai. Eu falei, mas como assim, cara? Tem tantos presentes, né, meu? Naquela época o pai dele tinha um Viper, acho. Um carro legal, né? Viper ele era um empresário bem sucedido lá no Brasil. Viper é o quê? Mitsubishi, né? Não, Viper. O Viper é Viper, né? Tá certo. Tem poucos no Brasil, assim, até. E eu falei, mas, William, o que você quer dar pro seu pai? Eu vou dar um carro. Eu falei, mas, e aí? Compra o carro, a gente vai lá, fotografa, filma. Ele falou, não é nada disso. Ele falou, mas vai ser surpresa pra você também, porque o que eu vou falar pra você é um testemunho de Deus. E eu quero que você colha esse testemunho meu. De como veio essa ideia de presentear meu pai. Então eu colhi esse testemunho dele, então conheci a história dele através desse testemunho. E esse cara fez um carro pro pai dele. Caralho, o cara fez? Fez o carro. E não é que ele copiou um carro, não é que ele pegou... ele pegou uma Ferrari, tirou a carcaça e colocou o nome dele. Ele pegou... Zero. Não, do zero. Do zero. Ele contratou... A ideia era na cabeça dele de como seria o carro. Então ele contratou os desenhistas para fazer o protótipo. Como é que protótipo, é o nome? Né? Protótipo. E aí começou a partir. Ele falou, cara, não é assim ainda, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não sei o quê. E aí saiu o Doni Rossetti, entendeu? Um baita de um carro. Que legal, cara. Esse carro foi... Vamos botar saiu botar em tudo quanto é lugar na época. Na época, esse cara era tão louco, que ele quebrou a parede de um restaurante na Faria Lima, na Nova Faria Lima. Nossa. Ele colocou o carro lá dentro pro lançamento desse carro. Nossa Senhora. Quem assinou, um dos caras que assinou esse carro foi até o Emerson Fittipaldi na época. O carro era coisa de louco, entendeu? Então, você participou disso, né? Eu participei disso, eu que fiz toda a cobertura, eu que fiz toda... E aí depois foi além disso ainda, que ele falou, cara, eu sou mais louco ainda. Teve um dia que ele me ligou, chamou eu e o Alexandre pra almoçar na casa dele, ele falou, senta aí. Sentamos na casa dele lá pra almoçar, ele, a esposa dele e a Alexandra.
voltou com outra ideia. Eu falei, qual a sua ideia agora? Você vai construir um caminhão? Ele falou, não. Eu vou transformar tudo isso num reality show. E quem vai gravar todo esse reality show é você. Caraca! Pela confiança que ele tinha no meu trabalho, pela leitura que ele tinha, né? Falei, bora, vamos pra cima, né? Massa, rolou isso aí, Começamos né? a gravar, gravamos 3 capítulos. Depois, infelizmente, Não o deu. destino, não sei, ou Deus realmente não queria que isso acontecesse. Mas ele acabou cortando o projeto no meio, até por verba, porque é uma coisa que foi muito caro. Sim. Mas a gente chegou a gravar 3 episódios. 3 episódios. Ia Chegou a tentar ser vender divulgado? pro Discover. Não, chegou a ser divulgado o carro. Você procurar hoje no Google, tudo, tem tudo quanto é lugar esse carro. Entendi. Tem fotos, tem tudo, entendeu? Quase todas as fotos são minhas. Então, assim, isso foi um dos marcos. Você tem também. acesso a esses arquivos ainda, não? Tenho. Inclusive, ele até participou do meu processo. Ele assinou uma das cartas dizendo o porquê me contratou, enfim, dizendo todo esse andamento, né? Então, assim, a fotografia, além de tudo, traz essas coisas pra gente, né? Traz essa alegria, né? Que a gente fala. Então, assim, a fotografia, ela nos proporciona bastante coisa. Enfim, aí voltando, e aí chegou a hora da gente migrar. Cara, foi muito difícil. Imagina. Foi muito difícil. Você já chegou aqui trabalhando nisso? Não. Chegamos aqui com uma reserva muito curta, mas muito curta mesmo, em 5 pessoas, com uma filha pequena. E eu falei, temos que trabalhar. Como todo imigrante que chega, sabe, você começa... Se reinventa, né? Se reinventa, você aprende a cozinhar, você aprende a trabalhar na obra, igual você falou no início do programa. Cara, eu comecei no Brick, cara. Eu falei pra mim mesmo, não, se eu depender disso aqui, eu vou embora amanhã. Não dá pra mim, não. Você entendeu ou não? É pesado, Eu também pensei a mesma coisa. Eu falei, eu não tava muito bem, assim, na época eu tava bem pesado. E eu falei, pô, obra pra mim não vai dar certo. Obra pra mim não vai rolar. Então eu fui para restaurante, entendeu? O que também era muito difícil. Sim. Era muito difícil. Muito tempo em pé, né? E com um mês aqui eu peguei Covid. Nossa senhora. Pacote completo. Peguei Covid, perdi o emprego, fiquei de cama, literalmente assim, achei que ia morrer. Quem sustentava a casa era minhas filhas e minha esposa. E assim, e aí veio todo o processo que eu acho que eu falo hoje, né? Hoje Deus usa a gente para algumas coisas. Primeiro, Deus ensina. Ele te mostra, ele te ensina o processo, você aprende aquele processo para depois você ajudar outras pessoas. Então, tudo isso que veio acontecer entendeu? De sair do Brasil, vir para cá, é porque eu acho que eu tinha que passar por esse processo. Então, qual foi o processo? Essa chegada nossa, aquele desenrolar, sabe, aquela esperança de você achar que você vai chegar aqui. Já estourando um pouco do balão. Eu sou médico, eu vou chegar lá operando pessoas. Eu sou um engenheiro, eu vou chegar lá construindo uma casa. Eu sou um fotógrafo, eu vou chegar lá fotografando. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, entendeu? Com mais ou menos 5 meses de América, eu separei meu casamento. Separei literalmente mesmo. E aí começou uma nova caminhada também. Certo. Saí de casa, a gente não se falava, ninguém se falava. Eu mal conversava também com as minhas filhas, eu conversava só com o pessoal no Brasil também desesperado. Enfim, eu falava, não, vou persistir. E aí Deus falou assim, vem aqui. Eu quis fazer isso com você. Eu quis fazer isso com você para mostrar quem eu sou. Porque até então eu... Permitiu, né, você passar por isso para poder construir, porque assim, até então, não é que eu desacreditava. Eu sempre acreditei em Deus, mas para mim, tipo assim, tanto faz quanto tanto fez. Um exemplo. Tá. Mas aí ele falou assim, e geralmente Deus quer essas pessoas. Então ele falava assim, vou fazer você passar por um processo para mim te ensinar. Então foram 7 meses. 7 meses nesse processo, morando sozinho, dentro de um quarto. Você tá doido. Saía, ia pro restaurante, ia pra esse quarto. Saía, ia pro restaurante, ia pra esse quarto. Não tinha ninguém, não falava com ninguém. Comecei vai sair à noite, às vezes. Enfim. Você veio sozinho pra cá, então? Não, veio tudo. Com 3 meses eu separei.
Ah, você separou? 3 para 4 meses eu saí de casa, deixei todo mundo em casa. É mesmo? Caramba. Entendeu? Aham. E aí, nesses 7 meses, Deus começou a colocar pessoas na minha vida que agia milagrosamente, assim. Que falava assim... por exemplo, você precisa ir para uma igreja. Mas nunca fui em igreja, como que eu vou para a igreja? Não sei, você tem que falar, você tem que... Eu não falo inglês. Eu tô aqui, eu tô aprendendo. Que é outra etapa também que a gente vai entrar, até pode entrar nesse assunto para quem tá aí no Brasil, que tem medo de vir para cá porque não fala inglês. Eu falo que isso aqui é o estado mais legal do Brasil, cara. Você entendeu ou não? Não precisa falar inglês. E aí, cara, eu relutando contra isso, mas Deus colocou uma pessoa na minha vida que levou pra igreja. Deus colocou um pastor na minha vida que falou assim, cara, não é assim a vida. Vai alinhar a sua vida inteira. A vida é assim, assim, assim. Uau. Você entendeu? E com esse tratamento todo, 7 meses depois, a minha família estava restaurada e aí a nossa vida começou a mudar. Que legal. Aconteceu... Aí nossa vida começou a mudar. Porque aí Deus falou assim, não, eu queria que você passasse por isso. Você tinha que passar por isso. Sim. Que era dias e noites chorando, cara. Não foi fácil, não. Na verdade, isso aqui só tá acontecendo por causa de um evento religioso também, né? E eu também, não, era que nem você, não acreditava. Aí eu fui pra igreja, tive uma experiência e tal. E a gente começou a frequentar essa igreja. E o bispo dessa igreja contratou a Amanda para ser contadora, aqui na Maranata, né? E daí desenrolou tudo. A Duda e tudo mais, aí foi por isso que a gente tá aqui hoje. Aí, então, tá vendo? Como Deus realmente faz a diferença na nossa vida, cara. Exatamente. Então, Deus agiu tão bem, agiu tão bom, tão milagrosamente, que assim, a nossa vida, em menos de um ano, depois que a nossa família foi reconstituída, a nossa vida mudou totalmente. Glória a Deus. Mudou totalmente. Demos entrada no nosso documento, saiu o nosso documento, mudamos de casa. Vocês vieram aqui como turista, então? Viemos como turista. Fizeram a mudança de status aqui, então. Isso, exatamente. Mudamos os status, né? E depois entrei com um processo. Então, assim, aí o que acontece? Nesse um ano, Deus proporcionou muita coisa pra gente. Tanto é que, assim, eu só comecei a trabalhar na fotografia quando saiu minha permissão de trabalho. Sim. Foi aí que eu comecei a trabalhar na fotografia aqui nos Estados Unidos, entendeu? E graças a Deus, assim, tipo, prosperei muito. Que bom, cara. Igual você fala, prospere Orlando. A ideia é essa mesmo. Prosperei na minha profissão, entendeu? Sim. E comecei a achar os nichos da fotografia aqui. Que legal. Você começou trabalhando numa empresa ou como autônomo? Não, sempre pra mim, pra mim. Sempre... E como é que você divulgava os seus trabalhos? Cara, até hoje ainda, eu divulgo meu trabalho boca a boca. É mesmo? Até hoje é a melhor ferramenta pra mim que existe no mercado. A gente faz a parte de marketing também. A gente faz tráfego pago, enfim, faz todo esse envolvimento que tem hoje da tecnologia. Mas eu posso falar que 70% dos meus clientes foi boca a boca, principalmente no início. Coisa boa. Então, do primeiro que você fez... Isso, já foram levando... Porque assim, eu peguei um nicho aqui que eu achei que... a minha vida toda lá no Brasil, a gente trabalhou muito com eventos. Só que aqui eu não queria muito trabalhar com evento. Eu faço evento aqui hoje, faço bastante coisa de evento. Sempre foi meu carro-chefe. Mas por eu trabalhar muito tempo em restaurante e passei a ser um chefe de cozinha também, e eu acabei indo para essa área de alimentação. Então hoje eu trabalho muito com restaurantes aqui. Que legal. Muito, muito, muito. 90% do meu trabalho hoje aqui é restaurante. Isso aí eu não sabia não. Você também é chefe de cozinha? Sim. Eu não sou um chefe formado. Tá? Mas é igual você falou, aqui os Estados Unidos ensina a gente, entendeu? Então, legal. Eu aprendi muito aqui com um grande chefe. Que legal. De comida, qual tipo de comida? Eu aprendi comida brasileira, né? Carne mesmo, churrasco. Aprendi parte de comida japonesa, não sei muito, mas eu sei as técnicas, né, disso daí. Sim. E a comida italiana. Que legal. E o principal de tudo, que todo americano gosta, que uma das coisas que eu mais me especializei, mais gostei de fazer, foi o hambúrguer. O hambúrguer. Que legal. Você hoje trabalha fotografando, então, comida, né? Basicamente? Basicamente. 90% do meu trabalho hoje aqui é trabalhando com restaurantes. Entendi. Eu trabalho também com algumas companhias americanas de construção, onde que a gente está fazendo... Por exemplo, hoje eu faço acompanhamento de 2 casas de jogador da NFL.
Pô, grandes obras, assim, grandes sonhos do brasileiro aqui até. Casa de milhões, vamos pôr assim, casa de cinema, né? Então, às vezes eu entro nessas casas até e falo, meu, que coisa é essa, né? Assim, privilégio. Coisa que a gente, eu pelo menos nunca tinha escutado falar, né? O cara, esses dias, um dos construtores lá, por mais que, igual eu falei, gente, não é difícil. Não é difícil, sabe? Eu passei a estudar inglês, faz 2 anos que eu faço aula particular de inglês. Então, assim, o que acontece? Eu falo um pouco, muito pouco. Certo. Mas, meu, é muito fácil de você conseguir desenrolar isso com o seu cliente. Tem muita ferramenta, né, cara? Você vai no Google Translate, você consegue conversar. Até, tudo bem, às vezes você ensaia no Google ali antes o que você vai falar para esse cliente. Vou falar isso, isso e isso. Então, pelo menos o celular da minha mulher tem um dispositivo lá que você fala e ele já entrega traduzido o som mesmo. Não, o que eu costumo fazer aqui é o seguinte, por exemplo, vou falar lá hoje com o Anderson. Vou começar lá na obra, vamos lá fazer a obra que ele vai fazer. Igual, por exemplo, cheguei a fazer algumas lojas grandes aqui até. Fiz loja da... Putz, como é que é? Fiz loja da Gucci, fiz a Crocs, fiz a Adidas, a Nike. Que massa. E aí eu chegava lá, né, era o Alex, e eu... Americano, fala um pouquinho de português, enrolado com o pai dele é português. Tá. E eu falava, meu, o que eu vou falar? Então, antes de chegar lá, por exemplo, vai um olá, bom dia, como você está? Isso daí a gente acaba... As coisas que você... A educação é as coisas que você vai aprender logo de início. Sim. Saber pedir, fazer isso. Mas na hora que a pessoa começa a falar com você, você fala, primeiro você finge que entende, né? Ok. Chega um momento que não dá, né? E parece que os caras não entendem que você não sabe, né? Mesmo você falando, você abre o sorriso. Ok, não, é verdade. Você fala pro cara, I don't speak English, o cara continua falando, entendeu? Mas assim, aí, o que eu comecei a pegar aqui foi o seguinte, parece que todos eles falam gesticulando. Então, quando você vai abordar aquele assunto, por exemplo, eu vou lá filmar aquela casa. Então, eu já sei que eu tô indo filmar aquela casa. Então, quando ele começa a falar, eu já sei que ele tá falando a respeito daquilo. Então, eu falo, pô, bacana, aí vai. Aí você começa a falar, você não fala. Mas você entende tudo que ele tá falando e você vai acabar trabalhando. Então, passar fome, gente... Já é um pré-requisito pra comunicação, né? Já vale exatamente. Então, passar fome por causa do inglês, não passa. O que seria esse trabalho, né? Filmar uma casa, qual que é o propósito disso? Então, as casas, assim, esse em si que eu tô filmando, por exemplo, o que acontece? Ele quer se transformar num youtuber. Tá. Então, assim, além dele mostrar o acompanhamento da obra, de mostrar a evolução da obra pro contratante, ele tá se autopromovendo. A gente tá gravando vários programas, que depois que ele gravar vários episódios, que vai pro ar. Então, ele tá se transformando num youtuber. Ah, tá. Então, ele fala a respeito daquela obra. Ó, aqui a gente usou esse material tal, esse material tal custa X. Por exemplo, uma outra coisa, fiquei impressionado com valores. Foi assim, uma das casas que a gente fez, um bairro legal aqui, que você conhece, que é lá em Windermere. Tá. E foi uma casa modelo. Ele falou assim pra mim, cara, essa casa vale mais de 25 milhões. Falei, oi? Nossa senhora. Ele falou assim, e ele gastou de reforma 5 milhões. Meu Deus do céu. Eu falei, oi? De novo. Que é a única coisa que a gente fala, né? Ok, oi. Aí, fomos filmar uma entrada de uma adega. Só a entrada, filmei vários ambientes da casa. Mas a gente foi filmar a entrada da adega. Cara, uma parede normal lá no Brasil. Uma parede com flor, não é flores, é plantas naturais. Que lá no Brasil... É comum, né? Cara. Você vê na área externa do cara lá, aquelas a gente chama lá de trepadeira, por exemplo. Sim. Aí o cara lá, uma parede interna com isso, com algumas coisas assim, outras flores decorando e tal, não sei o que lá. Aí ele fala assim pra mim,
Pô, essa parede aqui custou quase $150.000. Você tá brincando. Era o quê? Plantas Aí diferentes? Por quê? eu fiquei... Hã? Meu Deus do céu. Aí era uma parede falsa. Tá. Aí essa parede abria, então não era só a planta. Ah, tá. Era o acabamento e o acabamento interno. Porque Entendi. a hora que entrava aqui, fechava, era essa adega. Cara, Que legal. a adega era uma coisa assim... Então isso tudo custava $150.000. Isso, Tá. exatamente. Então Entendi. essa parte... Entendi. Então assim, na hora eu me assustei. Eu falei, pô, uma parede de planta, 150 pau. Você tá doido. Falei, vou trazer planta pra esse cara aqui. Mas enfim, era tudo, envolvia tudo isso daí. Aham. Então essa é a descoberta das casas, entendeu? Entendi. E várias coisas, né? Tipo assim, então assim, a princípio o que ele mais tá fazendo é isso. Ele tá filmando bastante, que ele quer falar sobre todos esses materiais. Esses dias a gente fez uma outra casa também, onde que a casa era todinha de isopor, as paredes de isopor, né? Eu falei, e aí, Alex, que é isso? Mas a parte interna, acabamento? Externa. Externa? Externa. Isopor de um lado, isopor do outro, preso, tudo com uns pedaços de ferro e tal. Daqui a pouco chega os caminhões de concreto, começa a encher o concreto. Ele falou assim, eu quero ver furacão que derruba essa parede. Uhum. E aí o isopor já usa de isolamento térmico. Entendi. Que legal. Ele falou, isso aqui é casa para durar anos e anos. Isso aqui, cara, isso aqui não cai de jeito nenhum. Uhum. Então as paredes todinhas de concreto feito no isopor, assim. Que legal. Então ele explica o material, ele explica como que é feito aquilo, qual é o processo, qual o custo daquele material, a agilidade que tem em fazer uma parede daquela, que é muito mais rápida do que a outra maneira que eles constroem. Sim. Então é tudo isso daí que ele ensina na parte de vídeo, tudo isso daí que a gente envolve na parte de obra. Entendi. Entendeu? O que eu falei, diferente. O casamento a gente vende um sonho, a comida a gente vende a vontade de comer. Uhum. E a obra a gente ensina a pessoa Sim. a fazer a obra, entendeu? Então você filma aquelas partes técnicas, filma ele falando, mostra bastante detalhes do que ele está falando. O importante é você mostrar aquele detalhe. Porque assim, quando a gente fala em fotografia, tá, gente? Hoje em dia, o fotógrafo abrange tudo. O fotógrafo hoje ele é fotógrafo e é cinegrafista. Sim. Aliás, hoje os grandes cinegrafistas sempre foram fotógrafos. Começaram na fotografia para depois Isso, exatamente, entendeu? Então assim, a gente nunca o contrário, né? Muito difícil. Quem nasceu cinegrafista, acho que fica para cinegrafista. É difícil ver ele querer pegar uma máquina fotográfica, assim, muito difícil. Sim. Agora, o fotógrafo, geralmente, ele vira um cinegrafista. E até tem muita base de uma coisa para outra? Hoje não. Hoje não. Hoje o que quando a gente fala fotografia, o Anderson, quando a gente fala fotografia hoje, vamos falar, antigamente a gente falava de enquadramento. Então hoje a gente fala assim, a fotografia bonita. Então uma fotografia bem tirada, seja no vídeo ou seja na foto. Então às vezes você assiste um filme, você não vai falar, esse filme é bonito. Você fala, geralmente você bem vai olhar... enquadrado, né? Você vai falar, essa fotografia desse filme tá bonita, por exemplo, legal. Entendeu? O conjunto ali todo a gente chama de fotografia. Sim. Por isso que um diretor de um filme hoje, ele é um diretor fotográfico. Entendi. Entendeu? Então tudo é envolvido a fotografia, entendeu? Entendi. Ele é a premissa das coisas, né? O filme, ele vem através da foto. O filme são milhares de Aqueles fotos. filmes antigos, aquele rolo, né? Não, esse que a gente tá filmando a gente aqui, também. Isso daí são várias fotografias... Mesmo sendo digital? E mesmo sendo digital. Isso aí são várias fotografias geradas, entendeu? Em milésimo de segundos ali. Que louco, não sabia não. Mas isso são fotografias. Tá, deixa eu te perguntar, Douglas. Qual foi o maior impacto que você percebeu nessa transição, né, da carreira no Brasil, isso falando de fotografia e mídia de um modo geral? Entre o Brasil e os Estados Unidos, qual foi a grande diferença que você sentiu aqui? Em termos de carreira, né? Cara, a grande diferença que eu senti aqui do Brasil pra cá, a que mais pegou foi na quantidade de profissionais. É assim, a gente lá no Brasil, eu ia fazer um casamento, por exemplo, jamais a gente chegava em 2 profissionais. Jamais. A gente chegava lá no Brasil para fazer um casamento, no mínimo inteira, né? Uma equipe de 5 pessoas. Caramba. Entendeu? A gente tentava pegar o máximo de imagens possível diferente. Um pegava só fechado, outro só aberto. Aqui não, que você tem que fazer sozinho. Certo. Então, você acaba não tendo o mesmo resultado que você tem
quando você trabalha com mais pessoas. Entendi. Só que aqui a grande dificuldade é que a pessoa não quer pagar. Tá. Entendeu? Custo, né, dos Eles profissionais. acham tudo muito caro aqui. E tem Porque- muitos profissionais assim disponível? Se no caso precisasse de uma estrutura dessa, você conseguiria? Aqui, de imediato, eu falo para você que não. Porque, a princípio, eu não conheço muitos fotógrafos aqui. Então, é difícil eu colocar um fotógrafo dentro de um casamento, por exemplo. Você, igual eu falei, é um sonho. Sim. Então, é mais fácil eu ser sincero com você e falar, Anderson, eu faço o seu casamento, vou cobrir, só que as imagens que eu vou te entregar vai ser essas. Eu vou conseguir chegar nesse resultado. Uhum. Do que eu prometer um outro resultado, não conhecer o profissional que está junto comigo e chegar lá esse profissional não entregar o que eu prometi para você. Entendi. Então eu tenho esse medo. Então por isso que aqui ainda, para falar, eu hoje aqui eu confio em 3 profissionais. Uhum. 3 profissionais que eu... Só que assim, dificilmente você vai conseguir juntar esses 3 profissionais para fazer um serviço só. Ah, Douglas, eu quero esses 3 profissionais para fazer meu casamento. Então, peraí, Anderson. Vou ligar para os 3 profissionais. Que dia que vocês estão livres? Ah, tô livre tal dia, Anderson. Marca seu casamento para tal dia. Quer nós 3? Marca para tal dia. Entendi. Se não, não vai ter. Entendi. E quais as ferramentas que você considera essencial no seu trabalho aqui? Ferramentas hoje? Primeira ferramenta nos Estados Unidos é o network. Tá. Eu acho a mais essencial. Uhum. Entendeu? O network eu acho fantástico, assim. Porque muita gente acha que esperar falava, tal câmera, tal lente, tal não sei o quê. Cara... Isso aí você encontra em qualquer mercado, né? E outro, um bom fotógrafo hoje, Uhum. ele tem que desenrolar com a câmera que ele tá na mão. Entendi. Ah, mas eu não chego na qualidade daquela câmera, mas chega perto. Tá. Chega Souber perto. tratar direitinho. Fazer, né? Às você vezes não é nem chega a captação, né? Às vezes o tratamento também que faz a diferença. Isso. Só quem conhece verdadeiramente vai ver a diferença. Entendi. O amador não vai ver essa diferença. Uhum. Vai achar legal. né? Então a primeira ferramenta é o network. Que massa. Entendeu? A segunda ferramenta é você saber se vender. Uhum. Se você não saber se vender, não adianta você ter a melhor câmera do mundo, o melhor network do mundo. Ah, eu vou no network, no Dudo Orlando, que inclusive tem vários network aqui, né? Durante a semana. Sim. E aí chega aqui, eu fico ali no meu canto, não falo com ninguém, não converso com ninguém, não abro minha boca, não faço a minha propaganda. Fica anônimo, né? Ninguém não vai fazer nada. Então, assim, não adianta. Não adianta. Tem muita gente que vai fazer um network aqui nos Estados Unidos, aqui acontece muito disso, você sabe disso. Mas a galera aqui vai... compra uma camisa da Louis Vuitton, compra não sei o quê, vai com um sapatinho não sei o quê, quer chamar atenção desse jeito. Só que o cara chega lá todo boa pinta, não sei o quê, não sabe abrir a boca pra conversar com alguém. Entendeu? Então isso pra mim não importa. Importa pra mim é realmente você chegar lá, saber conversar, saber se vender, né? Então, assim, como hoje a internet mostra bastante pra gente isso daí, os caras mais bem-sucedidos hoje do mercado eram o quê? Vendedor, né? Isso aí sem dúvida. E... Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Tá. Como você se inspira para captar... Desculpa. Como você se inspira para captar imagens e contar histórias através do seu trabalho? Cara, minha maior inspiração é Deus. Começa por aí. Então, assim... Pô, eu não sei nem explicar essa pergunta, mas assim... Tudo na frente, a hora que a gente sai de casa, primeiro a gente pede a proteção, né? E pede pra Deus. Se tiver que ser, será. Tá. Então, se for da sua vontade, Senhor, mostre pra mim qual é o caminho. E sendo um pouquinho mais específico, né, num trabalho desses que você faz no restaurante, por exemplo, você monta uma história em torno daquele produto que você está vendendo? Como é que você vê, como é que você aborda, né, o tema através da fotografia, né? É criação sua ou o cliente ele vai dizer o que ele quer? Você traz algumas ideias novas? Como é que funciona o seu processo, né, de... Sim. As ideias sempre partem de quem está produzindo.
Mas antes de tudo isso daí, eu como. Tô um pouco pesado por causa disso até. Uhum. Eu acho que não tem como você produzir sem antes você saber. Entendi. Principalmente nessa área de alimentação. Então, por exemplo, tem uma das hamburguerias que eu trabalho, que ele falou, cara, tem um sanduíche, que agora a gente vai fazer um sanduíche por mês, todo mês um sanduíche diferente. Isso foi uma das minhas ideias. Uhum. E ele faz uma mistura, ele faz uma nova receita, ele é o chefe. E aí eu fui filmar uma lá, tem uns dias atrás, e ele falou, cara, inclusive tá no meu Instagram esse hambúrguer. Ele falou, experimenta. Então eu falei, então faça primeiro. Primeiro eu vou experimentar para depois eu saber o que eu vou filmar. Cara, Uhum. sensacional. O nome do sanduíche chamava Bake Bomb. Caramba. Uma bomba de bacon, por exemplo. Deve ser uma delícia. Então, assim, isso dá a nossa inspiração. Então você falava assim, cara, eu tenho que fazer isso de um jeito... Que legal. Do mesmo jeito que eu experimentei aquele sanduíche... Envolve a emoção, né, cara? Isso. Não dá pra fazer assim sem... Não. Aham. Esse é um produto verdadeiro. Aham. Não adianta você filmar uma coisa que não é bom. Sim, É. sim. Então, assim, o que acontece? Eu Seria falei, igual, cara, seria igual você vender um produto que você nem conhece, né? Tipo, Isso, como é que isso. você não conhece o não dá, produto que quer não vender, dá. né? Então, assim, inclusive até teve um rapaz que me ligou outro dia que ele queria que eu fizesse uma propaganda pra ele daquelas armas de choque. Uhum. Aí eu falei assim, Tipo, vamos... Hã? Taser que chama? Eu não sei o nome, rapaz. Eu falei assim pra ele, irmão, Ele primeiro de policial? Não, ele não era policial. Então, Ah. primeiro de tudo, eu falei pra ele assim, você tem autorização pra isso? Ah, não, isso aí a gente faz, não sei aonde, não sei o que. Eu falei, meu, não. Uhum. Eu falei, eu não vou Se perder meu comprometer, documento por causa é. disso, que aqui qualquer coisa a polícia vai vir. Falei, outra coisa, quem vai tomar o tiro? Tipo Jackass, Quem né? os vai caras- experimentar tomar o tiro, entendeu? É a mesma coisa de experimentar o sanduíche. Aham. Ninguém quer experimentar. Eu falei, eu não vou experimentar. Eu não quero saber tá a doido. reação. Bom, nem peguei esse trabalho. Mas enfim, a gente é muito disso. Então, quando a gente come, entendeu? Aham. Então, mas e se for uma comida que você não gosta? Cara, passa a gostar. Sim. Se você escolheu como profissão, Aham. entendeu? Então, Entendi. passa a gostar. Se você não gostou, você tem que falar com o chefe. Aham. Cara, não sei se é porque eu não gosto disso, mas o gosto eu achei que não estava tão perfeito. Vamos pedir para uma outra pessoa experimentar? Porque eu preciso ter isso daí, entendeu? Eu preciso Entendi. ter esse Vai- feedback. Vai impactar Ô, Anderson, diretamente no resultado. né? Isso, Anderson, come esse sanduíche. O que você mais gostou desse sanduíche? Ah, Douglas, esse anel de bacon foi o mais que eu gostei. Eu tenho que destacar esse anel de bacon na hora Entendi. do vídeo. Entendi. Ou da foto, enfim. Aham. Entendeu? Entendi. Tá. E que conselhos você daria para fotógrafos ou videomakers, né, que estão começando agora e que querem vir para cá? Então, são duas coisas, né? Que estão começando agora a trabalhar com fotografia ou que estão começando agora aqui vamos nos colo- Estados Unidos. Vamos colocar o cara que já tem a profissão, né, ele quer vir para cá e o que você daria de dica, né, para ele vir para cá baseado na sua história? O que Cara, tipo assim, a não vai primeira- por aí porque aqui não... a primeira dica que eu dou é assim: antes de tudo, veja se é isso mesmo para sua vida. Aham. Pede uma orientação a Deus, né? Vê se o caminho para você é esse. Se for o caso, vem aqui dar uma sentida, né, no negócio. Isso, exatamente. Porque assim, você também como um religioso, você sabe disso, não adianta a gente querer encurtar um caminho que não é nosso. Exatamente. Então, se tiver que ser, Deus vai colocar ferramentas Uhum. com que você faça essa mudança e siga esse caminho. Mas, enfim, a primeira dica que eu dou realmente foi o lance do network, entendeu? Uhum. E não desistir. Tá. Entendeu? A maior dica que eu dou vai ser assim: persista. Persista, persista, persista. Porque, como tudo na vida, não é fácil. Sim. Entendeu? Chega lá, vou chegar fotografando. Cara, Toda mudança, de modo geral, é muito difícil, né, cara? A gente Sim. tá acostumado com o sistema e tal, aí difícil, mas eu, particularmente, para mim é muito bom fazer mudanças, né? E vir para os Estados Unidos aqui foi um crescimento extraordinário em todas as áreas, né? Sou uma pessoa completamente diferente. Eu acho que você, não sei se você já voltou lá no Brasil,
Quando você volta lá, cara, você percebe aquele mesmo sistema acontecendo e tal, você já não consegue mais, não se adapta mais, né? Você já muda tanto aqui que fica difícil de você se readaptar ao Então, sistema eu modelo ainda antigo. não voltei. Minha filha teve um mês retrasado lá, uma das minhas filhas. A outra está lá no Brasil até, Uhum. por esses dias. A gente tá para voltar, mas ainda, graças a Deus, é igual eu falo, por exemplo, eu persisti, eu insisti, e hoje Sabia eu que era não. isso que você queria, né? E hoje eu não consigo, não é que eu não posso sair dos Estados Unidos e ir pro Brasil. Eu tenho documentação, igual eu falei, minha filha tá lá, tudo, eu posso ir para lá, mas não Sim. consigo. Por Não uma questão- consigo. Se eu for, eu sei que eu tô num momento tão bom aqui Entendi. que se eu for, eu vou perder o time. Entendi. 15 dias que você Você ficar tá lá. surfando na onda ainda, né? Quando der uma Isso. acalmada. Aí sim a gente vai dar uma passeada lá. Mas agora eu acho que ainda não é o momento, entendeu? Mas assim, o outro conselho que eu posso dar pra pessoa é o seguinte: persiste, insiste. Tudo aquilo que você pensa em ter aí no Brasil, que é muito difícil, Sim. cara. A gente até falou sobre câmera, mas, enfim, hoje para você ter um conjunto, uma câmera, uma lente, um computador, alguma coisa assim, lá no Brasil é quase impossível. É quase impossível, é muito difícil. Eu tenho bastante amigos profissionais lá que a gente vem conversando, eles vêm, perguntam o preço e tal, então assim, e eles veem eu postando os equipamentos, às vezes alguma coisa que eu tenho, os caras, puta, meu sonho é ter uma lente dessa, porque assim, uma lente aqui que custa $2.500, Uhum. pô, lá no Brasil, mais de 10. Mais de 10 mil, né? Então assim, aí você fala assim, mas se você colocar na conversão, gente, tudo bem, coloca na conversão. Aham. Mas para você atingir os $2.000 trabalhando aqui nos Estados Unidos é muito rápido. Exatamente, né? Porque é como se 2 mil dinheiros é diferente Isso, de exatamente. você É o comparar, exemplo né? que eu costumo dar, Anderson. 2 mil reais para 2 mil dólares, né? Isso. É. O exemplo que eu costumo dar é o do iPhone, do celular. Por exemplo, um exemplo só. Lá no Brasil, eu ganho um salário mínimo, por exemplo. Uhum. Quanto tempo eu demoro para comprar um iPhone? Vixe Maria. Quantos meses eu tenho que juntar para comprar um iPhone? É no mínimo um ano de trabalho, né? Pra você comprar um. Ano. Aham. Tá, aqui eu ganho um salário mínimo. Quanto tempo eu compro um iPhone? Em um mês, se você quiser. Você entendeu? Não, é absurdo. A diferença, assim, em termos de aquisição, né, de coisa aqui É absurdo. não tem como nem comparar, eu penso assim, né? Acho que aqui o maior diferencial daqui, né, se você for comparar, é o estilo de vida mesmo. Porque tem os valores, né? O valor que eu prezo bastante aqui é a segurança. Sim. Então, é disso que eu não abro mão, né? Quando eu chego lá no Brasil e percebo aquela falta de segurança, já me incomoda muito. Então, eu acho que a pessoa que quer vir para cá, ela tem que ponderar muito qual que é o valor que ela realmente preza, né? Porque se for um iPhone, ela vai se frustrar muito. Entende? Sim. Se o cara, por exemplo, tem gente que gosta de ir pra praia, de ter aquele ambiente de praia no Brasil, né? De ter vendedores na rua. Aqui é um estilo completamente diferente. Então pode ser que o cara que tem esse valor muito agregado nele, vai chegar aqui e vai sentir falta e vai ver, putz, isso aqui não é legal não, entendeu? Então eu acho que você tem que ver realmente qual é o valor que você mais considera importante, né? No caso eu tenho filhos e tal. E pra mim realmente a segurança tá no top assim da... Não, com certeza. A Aham. segurança é a principal de tudo. Sim. E Douglas, qual que foi o trabalho que mais te impactou aqui, né? Que mais fez a diferença para você na sua carreira aqui nos Estados Unidos? Um trabalho que você possa destacar aqui e dizer, esse trabalho aqui mudou a minha carreira aqui nos Estados Unidos. Você tem algum para compartilhar com a gente? Cara, um trabalho que mudou minha carreira aqui nos Estados Unidos. Deixa eu pensar aqui. O trabalho de grande impacto, ainda eu não tive. Mas, assim, o que eu tive foi o seguinte, o que a gente fez... A gente gosta muito de... Hoje, com todo esse processo que a gente passou, então a gente aprendeu muito a amar o próximo. Uhum. Então tem trabalhos que a gente faz que
que ele não custa nada, sabe? Não custou nada para mim. Ele foi de graça esse trabalho, Sim. como outros trabalhos que eu fiz. Mas a gente tem um grupo de amigos, né, que a gente ajuda muito eles. Toda sexta-feira a gente tem alguns restaurantes parceiros, inclusive donos de restaurante, pessoas que querem ajudar, pode entrar em contato comigo no meu Instagram. Legal. A gente recolhe algumas marmitex e distribui no centro aqui de Orlando, porque por mais que a maravilha, gente tá nos Estados Unidos, a gente Se depara com pessoas passando dificuldade, né? ali tem muita gente, Aham, que muita legal. gente, entendeu? Que Iniciativa se envolve com droga, Sensacional. que se envolve que não conseguiu engrenar aqui, não conseguiu um Aham. bom emprego aqui, não conseguiu e mora na rua, cara. Sim. Então, assim, e eu tive o convite, entendeu? Ele falou assim, Douglas, faz um filme lá pra gente, não é para divulgar, foi pra gente mostrar pra donos de restaurantes, de outros restaurantes, pra poder ajudar a gente. Que maravilha. Cara, e assim... Esse movimento tem algum nome? Como que é o nome? ID. ID. Vamos divulgar aqui, né? Isso aí é bem legal. E, cara, esse filme foi, assim, um filme que a gente não usou luz, com a câmera na mão, recurso próprio, então não tem uma baita qualidade, porque a gente não sabe a reação de quem tá atrás sendo filmado, tanto é que na hora que eu tava com a câmera, muitos vinham, não me filma, tal, porque... Você não sabe a história da pessoa, entendeu? Sim. Você sabe que a gente tem que ajudar aquela pessoa. Para mim não importa a história dela. Então, isso me impactou muito. Isso foi um grande impacto para mim aqui, pessoalmente, na minha carreira, igual eu falei, não mudou nada. Sim. Mas dentro de mim, mudou muito. Que legal. E qual que são as tendências que você vê aqui no mercado, no seu ramo de atuação? Para um futuro, né? O que você está vislumbrando assim? Eu sei que agora você está atuando no restaurante e tal, mas você percebe alguma mudança que você pretende atuar? Então, eu assim, que eu pretendo atuar, não, eu vou continuar nessa área de restaurante, enfim, comércios em geral, e eventos, cara. Eventos ainda eu faço alguns, quero continuar fazendo. E eu visitei uma feira, a última feira de noivas que teve aqui em Orlando, e lá eu descobri que Orlando é a maior cidade de eventos daqui dos Estados Unidos. É mesmo? Eu não sabia. É a maior cidade que faz casamento, enfim, faz tudo isso daí. Que legal. Então é uma coisa que eu quero entrar. Compete com Las Vegas, né? Que também... Que é bem forte. É que Las Vegas tem muito aquela história daquele casamento, que casar lá em Vegas, tal, não sei o que lá, que é verdadeiro. É o sonho de Amanda, né? Vai ir pra lá, pra cá. Então. Você entendeu? Então, assim... Mas não, aqui existe grandes casamentos mesmo. Casamento. Outro dia eu tava em Celebration mesmo. A Celebration é vamos se dizer, um bairro daqui de Orlando. É uma cidade próxima a Orlando, mas é um bairro. E tava tendo um casamento lá na rua. Sim. Entendeu? Em frente onde morava o Silvio Santos, né? Isso, onde morava o Silvio Santos, bem famoso. Sim. E eu parei, fiquei olhando. Então, assim, é um lugar que tem muito casamento, cara. Tem muito. Então, o fotógrafo que quer imigrar, o fotógrafo que pensa em imigrar, que trabalha com evento, que é um baita nicho isso daí. O evento aqui nos Estados Unidos, assim, em Orlando em si, é muito grande e cresce cada vez mais. E eu acho, é uma coisa que eu aposto. Eu venho conversando, igual eu falei, são poucos fotógrafos, mas se a gente consegue fechar uma equipe boa, a gente consegue produzir grandes filmes de casamento. Oh, que legal. Entendeu? Grandes filmes de casamento. Coisa que, assim, o americano ele é um pouco engessado para isso. Tem grandes profissionais, só que eles não têm a criatividade que a gente tem. Tanto é que um dos eventos que eu tava fazendo para a Câmara do Comércio brasileira aqui, tava o embaixador do Brasil, inclusive. E... Aqui no Dura Conecta, né? Não foi. Foi dentro da prefeitura de Orlando. Tá. E aí o representante da prefeitura de Orlando, o prefeito, ele falou assim, ó, muita gente não pensa isso da gente aqui nos Estados Unidos. Mas nós, americanos, a gente olha a comunidade brasileira
como uma das bem mais bem vistas aqui dos Estados Unidos, principalmente dessa região da Flórida, são os mais trabalhadores e os mais criativos. Isso aí, sem dúvida, cara. Isso aí Você ninguém pode entendeu? tirar do brasileiro, realmente. A criatividade Então, é forte. E a alegria também, né? Quando você compara uma festa de aniversário, por exemplo, de americano e de brasileiro, cara, chega a ser até engraçado, né? Muitos sem graça os americanos aqui. Brasileiro é aquela festa, aquela bagunça, né? Então, exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu ainda quero, como eu fiz isso o tempo todo lá no Brasil, eu ainda não consegui acertar aqui, mas eu vou acertar. com certeza. Entendeu? Com certeza. Tá. Você tem alguma mensagem ou filosofia, né, que você queira compartilhar aí com a galera que tá ouvindo? Cara, a mensagem que eu tenho para todos que querem imigrar para os Estados Unidos, que querem mudar a sua vida, né? Se realmente é esse o seu caminho, se é isso que você quer. Igual eu falei lá atrás, primeiro de tudo, veja se é isso mesmo, veja se Deus quer isso ou se é você que quer isso. Dá para você perceber quando é uma coisa e quando é outra. Igual assim, igual eu falo, tudo isso que aconteceu na minha vida aqui, Deus fez por onde acontecer tudo isso daí. Então, assim, a mensagem que eu tenho, acredite muito. Acredite em Deus, acredite em você e se apega à sua família. Maravilha. Entendeu? O importante de tudo é se apegar à sua família. Sim. Entendeu? Porque aqui você vai escutar de tudo. De tudo um pouco. Tanto você, quanto a sua esposa, quanto filhos. Cara, acredita na sua esposa, acredita um lugar nos seus filhos. que realmente é fácil, né, de separar, porque tem muitos desafios aqui e a mulher às vezes percebe que não tem mais aquela dependência com o marido, né? E consegue perceber isso, aí diante da dificuldade acaba acontecendo o que aconteceu com sua família, mas Isso, graças a Deus... Deus restaurou. Mas o que eu falo é o seguinte, muita gente... É o que eu falei, Deus restaurou e colocou no nosso caminho, tanto no meu quanto no da minha esposa. A gente tem vários testemunhos incríveis. Esses dias a gente ajudou um outro amigo meu, enfim, é um outro assunto. Mas é assim, o que a mulher tem que pensar, tanto, igual você falou, acontece muito, a mulher acha que se torna independente, tá ganhando, realmente se torna, ganha o salário dela, faz isso. Agora você imagina os dois salários juntos. É lógico. Você imagina os dois salários juntos, sinergia, que sempre né? fez no Brasil. Então, eu sempre fiz isso no Brasil. Peraí, se eu sozinha tô conquistando tudo isso daí, imagina eu com meu marido e meus filhos. Sim. Aonde que eu vou chegar nessa terra? Então, se vir com esse pensamento, cabeça fechada, faz a diferença. dedicada à família, cara, trabalho, casa, vai se divertir, vai pra Disney, vai pra Universal, enfim, resorts maravilhosos. Esse final de semana a gente esteve nesse novo resort que tem lá em Kissimmee, não sei o nome, que tem piscina de água salgada, enfim, eu fiz um ensaio fotográfico lá, puta, lugar maravilhoso pra ir descansar e tal. Você vai curtir um movimento desse como? Sozinho? Sem graça demais. Não tem como. Você entendeu? Então se apega à família, se apega a Deus e, cara, aperta o cinto e vem. Top. É isso aí, cara. Você tem algum projeto que você queira divulgar? Seu que tá para acontecer? Alguma coisa com trabalho que você queira? Não, cara, no momento, graças a Deus, tô aí, você que é dono de um restaurante, você que é dono de lojas, enfim... quer aparecer, quer mostrar mais, quer... E com qualidade, né? Com qualidade, igual eu falei. Quer mostrar o seu produto com vontade, passar vontade para as pessoas. Claro, primeiro eu vou experimentar. Mas assim, pode me chamar, chama a gente, fala que você assistiu no podcast aqui, vou fazer um preço especial e vamos botar o negócio para funcionar, entendeu? Não, porque assim... 30 anos não é 30 dias, né, cara? Obrigado. Então, galera, conversei com o Douglas aqui, um especialista em fotografia. Se você tem curiosidade de saber sobre algum assunto aqui nos Estados Unidos, pode mandar aí as suas sugestões. Estamos abertos aqui para qualquer assunto. O assunto aqui principal é prosperidade. Então, se você quer prosperar, você quer saber sobre um assunto, quer prosperar em uma determinada área, pode falar com a gente aqui que a gente vai buscar histórias, né, que vai te ajudar na sua caminhada.